Não tem, se a gente pensar que eu estou usando um plano cartesiano, ele tem o eixo Y e o eixo X. Então ele é feito para duas coisas, não três. Existe o espaço cartesiano que tem o eixo Z, mas não é o nosso caso aqui. Então nós podemos trabalhar com duas coisas apenas, não mais que duas. Logo, não tem como a gente trabalhar com pressão, volume e temperatura numa tacada só. Sempre nós temos que deixar duas variando e uma a gente trava. A primeira que nós vamos travar é a temperatura. Deixamos a temperatura travada, não mexeremos nela mais. Nós vimos que nesse caso a fórmula fica como? Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2, que é igual a uma constante. Nós acabamos de ver isso. Como que fica o gráfico desse troço aqui? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa parte aqui e essa parte aqui. Esse aqui por enquanto não vai ser do nosso interesse. Por quê? Para facilitar a matemática. Senão a gente vai usar muita informação, acaba que a gente vai ficar se enlouquecendo com tanta informação para trabalhar. Então vamos lá. Ó. Pressão vezes volume é igual a uma constante. A pressão faz o papel do Y. O volume faz o papel do X. Então, a pressão vai estar aqui, o volume vai estar aqui. Então, vamos lembrar lá da matemática básica. Eu tenho que atribuir valores de X para saber o que acontece com o Y. Eu não posso fazer o inverso. Então, eu vou atribuir valores para o X para ver o que vai acontecer com o Y. Então, temos que dar uma organizada melhor nisso aqui. Então, vamos lá. Lembra? Numa equação, a gente tem que o y é igual a alguma coisa do x. Então, ax mais b, por exemplo. Então, o y fica antes da igualdade sozinho, o x fica depois da igualdade com alguma coisa. Que aí, cada caso é um caso. Aqui a gente tem que organizar da mesma forma. Então, eu tenho que deixar a pressão sozinha. Pressão, então, é igual a K sobre o volume. Tá. Então, num primeiro momento, olha só que interessante. Se o volume valer 1, a pressão, ela vale 1 também. Ela vale 1, ela vale K sobre V. Ela vale isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o volume valer 2. Só para a gente ver o que acontece. Vamos pegar 3 situações distintas para a gente entender o que rola quando a gente variar esses valores. Não precisamos mais do que 3, senão vira uma confusão, fica confuso de entender. Então, ó, se eu colocar o volume valendo 2 agora, não mais 1. Então vamos lá. Pressão, eu quero saber o que vai acontecer com a pressão. Pressão é igual a K sobre 2V. Que agora o volume duplicou, então é 2 vezes o volume inicial. Você concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa que essa pressão 1, vamos chamar assim? Então, ó, a pressão 2 é igual a pressão 1 sobre 2. Então, a pressão 2, quando comparada com a pressão 1, ela caiu pela metade. Então a pressão 2 é metade da pressão 1. Então vamos de novo. A pressão 1 é K sobre V. Aqui. Quando o volume vale 1. Quando o volume vale 2, eu multiplico aonde está escrito V por 2. Então 2V. Quando eu multipliquei por 2, esse K sobre V, ele reaparece aqui. Só que acontece o que? Se a gente quebrar isso aqui, ó, K sobre 2V é igual ao K sobre V vezes meio. Que foi o que eu fiz aqui. K sobre V, eu estou dizendo que é a primeira pressão. Então a pressão 2 é metade da pressão 1.
Só com esses dois valores, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó, no gráfico. Vamos chamar de V1 aqui. V. 1V. Aí vamos colocar 2V aqui. Pá. Aí vamos lá. A primeira é uma pressão só. Então vamos colocar aqui. P. Quando o volume duplicou, ela ficou pela metade. Então aqui é a pressão 1, aqui está a pressão 2. Então vamos juntar os pontos aqui, ó. Para o volume valendo 1, a pressão é 1. Então tá aqui. Pá, ponto ali. Quando o volume duplica, a pressão cai pela metade. Opa. Tá aqui. E assim vai. Se a gente triplicar a pressão, 3V agora, o que vai acontecer? A pressão vai cair, vai ficar 1/3 apenas. Vai ficar menor ainda. Ela ficaria, mais ou menos por aqui. Então, se a gente for fazendo isso, a gente vai obter um gráfico que é mais ou menos com essa cara aqui, ó. Ele é como se fosse um escorrega. Esse negócio aqui a gente vai chamar de isoterma. O que significa isso? Significa que todo exercício que a senhora pegar que tiver essa curva, ou se fosse um escorrega, é que a pressão e o volume estão variando, mas a temperatura se mantém constante. Ou seja, em qualquer ponto que estiver em cima desse escorregador aqui, qualquer um desses pontos aqui que eu estou desenhando, qualquer um desses pontos, a temperatura é constante. A pressão e o volume estão variando, mas a temperatura se mantém constante em qualquer um desses pontos. Ela não vai se alterar. Lógico que a pressão, e aqui é uma parte interessante, né? O volume está aumentando e a pressão está diminuindo. A mesma coisa vai acontecer agora, se o inverso, na verdade, vai acontecer se eu diminuir o volume. Então, por exemplo, lá para aquele lá, quando está lá em cima, a curva, digamos que eu tenho um volume aqui. A pressão, ó, tá lá no alto. Então, vou chamar isso aqui de Vx. Eu vou ter um Px lá no alto, que é o que a gente conversou. A pressão sobe, o volume cai. O volume cai, a pressão sobe. É sempre invertido um comportamento do outro. Por isso que dá essa curva. Por isso que ela é tão característica assim, chamada isoterma. Os outros dois gráficos são mais fáceis de a gente interpretar, que é quando a pressão é uma constante. Ele vai ter um formato mais simples de a gente interpretar. Então lembrando lá, é P vezes V sobre T. Como a pressão é uma constante, a pressão cai fora do jogo. Ficando então V sobre T, tira o P dali, sobre T é igual a uma constante. Volume, então, é a constante vezes a temperatura. O que acontece? Se o volume sobe, a temperatura sobe também. E como essa constante aqui é sempre a mesma, quando a gente jogar isso aqui no gráfico, para simplificar a nossa vida, isso aqui vai dar uma reta. Olha que bonito. Por que dá uma reta? Porque de acordo com o que acontece com um, acontece com o outro. É diferente do outro caso, que um sobe e o outro desce. Como os dois sempre estão subindo ou sempre estão descendo, dá uma reta. Algo semelhante vai acontecer quando eu deixar o volume constante agora. Quando o volume for uma constante, vai acontecer algo semelhante também, porque novamente, pego a equação original, P vezes V igual a T, dando uma constante. Como o volume é constante agora, ele cai fora, ele não existe mais. Então fica pressão sobre temperatura é igual a uma constante. Pressão
é igual a constante vezes a temperatura. Então o nosso gráfico vai ficar como? Pressão, quando a pressão sobe, a temperatura sobe também. Quando a pressão cai, a temperatura cai também. Como o comportamento é o mesmo, isso me gera uma reta também. Igual aconteceu no outro. Então, o único que dá um gráfico mais diferente é quando tem a temperatura constante, que ele dá aquela escorregador, que é uma isoterma. Quando não é isso, isso daqui vai me dizer o quê? Que em qualquer ponto em cima dessa reta, qualquer um desses pontos que eu desenhei, o volume é uma constante. Então, durante toda a reta, o volume não vai variar. E aqui do lado, durante toda a minha reta, em todos esses pontos aqui, a pressão não varia. Então isso aqui é uma reta chamada isóbara, e aqui é uma reta chamada isovolumétrica, indicando justamente isso, que pressão no primeiro gráfico da esquerda não varia e volume no gráfico da direita não varia em momento algum. Ele se mantém constante o tempo todo. Então isso é importante para a gente.